Boa noite, galera. Começando mais uma live aqui da página Vivências Superdotadas. E a gente sempre procura abordar a superdotação em primeira pessoa, né? No caso, somos pessoas identificadas e a gente vai compartilhando nossas vivências. Nós falamos por nós mesmos e a gente aborda temas diversos. No caso de hoje, o tema. Só ver aqui que a Gil tá para entrar aqui. Passar por isso. Vamos falar de outras coisas também, mas focando na dor crônica. Deixa eu ver se eu consigo chamar a nossa convidada. Vamos ver se foi. Juliana, tá aí? Tá bugando um pouquinho, era para ter entrado. Agora foi? Eu já acertei umas 5 vezes aqui. E bugou aqui. Vamos tentar de novo. Tá, beleza. Então, enquanto. Ah, Ah, voltou? Oi. voltou, Agora olá. tá certo. Tudo bem? Agora tá certo, tudo bom? Só não tô vendo você, Beto. Não sei por Eu que tô te sumiu. vendo. Tá, eu tô te vendo. Na semana passada foi assim, eu também não vi a Ale, mas ela me viu. Dá pra gente Tá, fazer assim? dá. Acho que é bug do Instagram. Sim, dá esses Boa bugs noite. mesmo. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, a Juliana também é uma das organizadoras da página, né? E a gente troca muito, assim, entre nós, as nossas experiências, né? Inclusive os problemas que a gente tem, as dificuldades que a gente tem. E aí a gente às vezes vê, pô, seria legal a gente fazer uma live sobre esse tema, que as pessoas que não estão muito por dentro da superdotação às vezes não conhecem, né? E quando você não conhece, eu acho que aí que entra o estereótipo, né? Idealiza-se muito, sei lá. Por exemplo, a Juliana é fono, né? Aí vamos supor que se você só conhece uma fono na vida, aí você acha que toda fono é igual àquela fono que você conhece. Aí, quando você conhece, sei lá, 10 fonos, você vê, não, tem uma variedade e tal. Eu não sei se foi um exemplo bom, mas dá para ilustrar. Acho que dá pra entender. Dá. Bom, falar um pouco da Gil, ela também está aí no perfil mais polímata, de interesses diversos. Ela tem duas profissões, né? É odontologista, é dentista, né? Vamos falar assim, senão estou embolado. É dentista e fonoaudióloga, sendo que ela tem algumas especializações até um pouco inusitadas, como a parte de fonoforense, né? Isso. E, e bom, vai um pouco além assim do que, não sei, talvez faça sentido para a prática clínica dela, mas são especializações diversas. E quer falar um pouco sobre as coisas que você se interessa, tal? Nossa, são várias especializações. Na verdade, assim, eu sou fono e sou dentista. Eu sou especialista em fono hospitalar. Eu também Hum. trabalho, tenho pós na forense. E tem algumas pós bem diferentonas, tipo aromaterapia, florais e etc, etc. Gosto muito de estudar a parte de espiritualidade, a parte holística. E gosto muito de geriatria, cuidados paliativos e tudo mais. Acho que é isso. Você está muito na área de, como é que eu vou dizer? Na área de demência, né? Ultimamente. Demência também. Alguns Uhum. pacientes com Parkinson, alguns oncológicos, Ah, bem tá. idosos mesmo, AVC. Uhum.
Você está mais lidando com quadros graves em geral, né? Quadros graves, pacientes paliativos e tudo mais. Beleza. Tô vendo aqui que a Alessandra entrou também. Beleza, Alessandra? Tudo bom, Alê? É, então, e você, as coisas estão um pouco interligadas, né? Você tem um interesse não só, assim, um interesse de pesquisar superficialmente espiritualidade, né? Você se aprofunda mesmo, como é normal a gente ver das pessoas superdotadas, né? Quando tem um interesse, realmente aprofundam, leem, praticam e tal. E isso também É, faz parte da sua vida, né? Assim, bastante. sim, trabalho bastante com a espiritualidade. Eu acabo estudando muito por causa da mediunidade há muitos anos, assim. Acho que já faz mais de 10 anos, quase 15, na verdade, fazendo as contas aqui rapidinho, que Uhum. eu trabalho com espiritualidade. Já passei pela vertente da espírita, né, do kardecismo, já passei pela Umbanda, hoje estudo algumas outras coisas para a vertente do paganismo, ocultismo. Trabalho com radiestesia, não na fono, não. São outras, é uma Eu te parte. entendo. E gosto muito da parte holística também, né? Além da parte científica, né, da fono e tudo mais, trabalho muito com parte holística. Uhum. Não, eu te entendo bem, porque, bom, eu também sou um profissional da saúde, no caso, e pesquiso algumas coisas, não aprofundo tanto quanto você, até deveria, mas realmente o meu trabalho é outra coisa, é outra fundamentação. Então eu entendo essa separação muito bem. É que não é tanta coisa assim, Beto, que eu faço. É que, bom, pelo menos não na minha cabeça, né? A superdotada exagerada, né? Mas na minha cabeça não é tanta coisa assim, mas eu acho que talvez seja, não sei. Agora eu tenho uma É, dúvida. e você teve a identificação só esse ano, no início do ano, né? Foi no início do ano a identificação. Na verdade, assim, eu já tratava ansiedade há bastante tempo, acho que desde os 19 anos tenho diagnóstico de transtorno de ansiedade. Depois disso, tive o diagnóstico de toque e parecia que não encaixava alguma coisa. Tive uma questão de burnout profissional e parecia que alguma coisa não encaixava, porque era uma ansiedade que nunca passava, né? E aí fui atrás, junto com a minha terapeuta, que eu faço acompanhamento psicológico já faz algum tempo, e acabamos chegando, depois passei por neuropsicólogo, passei por Rapidinho, avaliação. a gente tem mais um convidado aqui na live que apareceu atrás de Opa, você. Aí, o convidado aí, que bom! O foco não vai ser só em mim. o Bart. Ah, não, que quem tá aqui não é a Manuela. A Manuela é a nossa convidada. Não é, não é só a Manu. Achei que você tava falando de alguma pessoa diferente. Não, é Manu. Ó, o Bart tá A aqui. Manu entra no... E o Bart também, é. É, estão os Cara, dois estão atrapalhando bem roubando a a live. cena aqui. Pronto, foram pra lá. Então, e eu trabalhei, né? Tive um burnout profissional, sempre, né, Lê, dos dogs. Tive um burnout profissional em 2016 para 17, que Uhum. foi na época que eu estava fazendo faculdade e trabalhando também, CLT, Qual das duas? odonto. Estava Ah, trabalhando como fono e atendendo CLT, trabalhando CLT como fono e fazendo a faculdade de odonto. a formação E de aí fono veio antes, né? a minha formação de fono veio antes, já tinha até pós quando eu entrei na odontologia. E acabei tendo um burnout profissional, tanto por questão de exaustão mesmo, quanto por assédio. E No caso, foi assédio moral. moral, Uhum. moral com colegas. E aí foi Uhum. nessa época que eu comecei, né, a ter dores, que foi quando começaram as crises. E, assim, eu sempre tive questões com assiduidade, que até uma coisa que a gente conversou algumas vezes, né? De questão de faltas em superdotados em escola, em faculdade, sempre tive.
essa questão. E isso piorou muito, eu tive que sair de licença médica, entrei no INSS por causa do burnout. E Você foi ficou quando começaram encostada, a... chegou Oi? nesse ponto? Chegou no Chegou ponto de nesse ponto. você chegou a ser encostada e teve que ficar um tempo pelo INSS. Eu fiquei 4 meses afastada, porque assim, eu fiquei 3 meses até marcar a perícia. E aí, quando marcou a perícia, o perito ainda me deu mais um mês, porque eu falei que eu não conseguia voltar. Às vezes eu passava na frente do hospital onde eu trabalhava pra qualquer coisa, sabe? E me dava crise de ansiedade, eu começava a sentir taquicardia. Só um segundo que eu vou pro quarto, porque não vai rolar. Me dava crise de ansiedade, me dava taquicardia por causa da presença, de passar na frente mesmo, assim. Eu começava a passar muito mal quando eu passava lá na frente. E aí fiquei afastada 3 meses. E depois que eu passei na perícia, ainda o perito me deu mais um mês. Só que, assim, até então eram dores aleatórias e ansiedade. E aí, assim, diagnosticavam como sendo uma dor psicológica. Aí saí de lá, tudo, fui trabalhar em outro lugar, né? Só Consegui outro para a gente emprego. entender melhor, até porque é tema da live, as dores eram aonde? Quais dores? Então, eu tinha dor no corpo todo. E hoje, especificamente, eu tenho dor muito forte em ombros, coluna, parte central da coluna, né? Ali, região da coluna torácica. E tenho dor em joelho. Uhum. Mas na época, assim, era corpo inteiro. Era uma dor absurda. Aí comecei a trabalhar em um outro lugar. Trabalhava 40 horas. Fiquei só lá. E continuava tendo as dores. Até que teve um dia nesse lugar que eu trabalhava que eu tava atendendo. Eu saí no meio do atendimento, parece que a minha cabeça ela meio que deu um bug. Sabe quando o computador da tela azul, que fica tudo azul, literalmente? Beto? Tô aqui, tô aqui. Ah, você não tá me vendo, né? Foi mal. Eu tô gesticulando aqui com a cabeça e esqueci que você não tá me Não vendo. vendo nada. Mas eu tô Então, aqui. a sensação que eu tive foi como se a minha cabeça tivesse dado aquela tela azul. Eu não sabia o que eu tinha que fazer, eu não sabia para onde eu tinha que ir, não sabia nada. Assim, foi muito bizarro. E depois disso, eu acabei indo para o pronto-socorro. A médica falou que poderia ser sobrecarga emocional, por causa da ansiedade, mas me afastou 1 semana. Mas na verdade não era. Aquilo já era um dos vários sintomas da fibromialgia, que é o que a gente chama de fibrofog. Porque parecia que assim, a minha cabeça estava uma névoa. Eu não sabia o que eu tinha que fazer. Simplesmente bugou. E tive Mas essas. você trabalhava 40 horas e ainda fazia faculdade. Não, já estava formada nessa época. Ah, você tinha terminado já a odontologia. Já, eu Tá. fiquei 4 meses afastada, acabei não voltando para outro lugar, né? Fiquei afastada, voltei, pedi demissão e aí concluí o meu ano. No ano seguinte, eu comecei a trabalhar nesse outro lugar. Isso você concluiu a faculdade de Concluí, eu odontologia. ia Tá. concluir, mas assim, a odontologia eu optei por não ficar por questão de pagamento, né, de salários mesmo. E fui pra fono e acabei ficando. E aí eu trabalhava 40 horas, e assim, pra quem mora em São Paulo, acho que vai entender um pouquinho melhor. Eu moro na Zona Oeste e eu trabalhava na Extrema Leste. Então eu atravessava a cidade. Eram 40 horas de trabalho, mais 2 horas de deslocamento para ir e 2 horas para voltar. Então É, era. essa parte de 2 horas para ir, 2 horas para voltar, eu posso dizer que eu te entendo bem, porque é Era isso bem que eu passo pesado. aqui no Rio de Janeiro. Era bem pesado. Então acabava de 40 horas, eu trabalhava, ficava 11, 12 horas fora de casa todos os dias. Uhum. Então, assim, para burnout isso aí é maravilhoso, né?
Isso no meio da pandemia, eu trabalhava com máscara e tudo mais, porque foi bem 2020 mesmo, né? Auge da pandemia. E aí uma médica me afastou por uma semana, por questão de, ai, você tá em estafa mental. Só que já não era estafa mental, e depois disso, até sair desse outro lugar, fui para outro lugar e tudo mais, e as dores continuavam, o cansaço mental continuava, parecia mesmo uma estafa mental, com uma dor na coluna, que eu lembro que eu trabalhava no centro de reabilitação e por acaso tinha algum acupunturista, e assim, toda vez que esse acupunturista estava lá, eu pedia para ele fazer uma agulhada. Pô, Eu bacana. fazia. Ainda bem que tinha, né? Só que eu achava que era postural, porque ele fazia a agulha seca, né? A técnica, o dry needling, que eles fazem, né? Que espeta o ponto, porque tinha. Quem via, né, minha coluna e tal, falava que tinha uns pontos de rigidez e tudo mais, que é alguns pontos de gatilho que a gente tem no corpo. Fazia o dry needling, mas não melhorava. E assim fomos indo. E toda vez que eu ia parar no hospital por causa disso e a dor não melhorava, é por causa da ansiedade. Na época eu não tinha o diagnóstico de superdotação também. Então, É por o causa da diagnóstico de fibromialgia veio um pouco depois disso, né? Já era esses sintomas todos, né? Essa dor, esse cansaço, tudo mais, essa tela azul que eu contei, são sintomas da fibromialgia. Mas os médicos já diziam que era fibromialgia, que você tinha isso. Então, Não. pô, doideira, né? Não, e assim, é muito complexo porque demora muito o diagnóstico para chegar. E aí, assim, como que eu cheguei no meu diagnóstico? Eu tive várias idas no médico, sempre botavam na conta da ansiedade, é dor de ansiedade, é por causa da ansiedade. Na época eu não tinha o laudo, né, da superdotação, não tinha nem suspeito, nada. Superdotação, nada. E aí não melhorava até que teve um inverno aqui em São Paulo, acho que foi 2022, se eu não me engano. Ou foi 21 ou foi 22. Foi um inverno muito pesado. Foi um inverno muito inverno. E eu comecei a ter muita dor, e ficar de cama e tudo mais. Aí quando eu dei uma melhoradinha, isso era final de julho, começo de agosto, foi aniversário de uma amiga minha. Eu fui no aniversário. A hora que eu cheguei do aniversário, eu cheguei na minha casa, descansei, dormi. Eu acordei no dia seguinte e eu simplesmente não conseguia mexer o braço, porque a dor, assim, era um negócio absurdo. Eu não consegui fazer isso, sabe? Movimentar o braço. Eu não conseguia mexer. E aí, tentei me recuperar e tudo mais, e não melhorava, não melhorava, não melhorava. Eu tenho uma prima que é médica, entrei em contato com ela, minha prima chama Bruna, falei, Bruna, tô sentindo muita dor. Não é normal isso. E eu suspeitei porque eu tive em algum momento, nesse lugar que eu trabalhava que me deu tela azul, uma aula de fibromialgia e o médico lá explicou, né, várias coisas. E aí eu falei, eu acho que eu tenho sintomas de fibromialgia. Não tenho certeza. Aí minha prima me avaliou e tudo mais, e ali ela já fechou o diagnóstico. Só que assim, foram quase 5 anos de dor, tendo essas crises que vai e voltam, para começar um diagnóstico, para começar um tratamento. E assim, hoje eu tô com um tratamento estabilizado, mas hoje eu tenho medicação, eu faço pilates, eu faço um monte de coisa. E depois disso, depois de tudo isso, chegou o diagnóstico da superdotação. Mas demorou bastante. E todas as vezes que eu batia no médico, eles falavam que era da ansiedade, e é isso. Sim, mas me explica uma coisa, você que deve estar mais por dentro. Existe realmente uma conexão entre ansiedade e fibromialgia, no caso desses sintomas agudos? Então, na verdade, assim, o que acontece com a fibromialgia?
a gente tem alguns neurônios do nosso cérebro que eles são responsáveis por perceber a dor e entender a dor. Eles são os nossos receptores. E esses neurônios, no fibromialgico, eles ficam um pouco malucos. E aí eles entendem coisas que, teoricamente, não são dor. Por exemplo, colocar uma roupa que tenha uma etiqueta que cutuque um pouco mais. Receber um abraço. Frio. Eles entendem coisas que não são dor como dor. E aí eles provocam o estímulo de dor. E aí, assim, qual que é a questão da fibromialgia e da superdotação? Pelo que eu andei pesquisando e tudo mais, existem outros superdotados que têm quadros de dor crônica. E aí, assim, alguns superdotados, porque a área do cérebro que trabalha com essa questão da superdotação, que é a parte que tem toda a divergência, né, condução neuronal, estímulo e tudo mais, ela tem ligação com a dos fibromiálgicos, porque é meio que a mesma área. Não sei se deu para entender o que eu estou explicando. Mais ou menos. Tá um pouquinho complexo. Tem a ver com os receptores de dor, até aí eu entendi. A ansiedade vai atuar nisso. Não. Mas, A fibromialgia em si é quando os receptores de dor do corpo, ele fica meio maluco, e aí ele entende como dor coisas que não são dor. sim, Estímulos normais. Então, por exemplo, pentear o cabelo. Tem até relatos, né, de pessoas com fibromialgia que sentem dor no fio do cabelo. Sendo que o fio do cabelo não tem receptor, mas sente dor no fio do cabelo. Ou levantar o braço, ou vestir uma roupa mais apertada. sim. E aí, Então é uma alteração na percepção da dor, como se fosse isso. isso. É isso mesmo. É uma alteração na percepção da dor, é neurológico. E Sim, é aí, que as pessoas falam muito de dor nas juntas. Isso tem alguma propriedade ou não? É dor em qualquer lugar? então, na fibromialgia, quando o médico faz os exames e tudo mais, existem alguns lugares, alguns pontos específicos que ele vai tocar, apertar, fazer o estímulo para ver se sente a dor. São 13 pontos, se eu não me engano. São 13 e para fechar o diagnóstico tem que ter 9 alterados. Acho que é isso. Tem que ter 9 alterados. Fora os outros sintomas todos, né? Mas assim, não necessariamente eu tenho dor nas juntas. Eu tenho dor, às vezes, em lugares inimagináveis. Não só eu, Esses, como todos os fibromiálgicos. esses 13 lugares têm a ver com as juntas? É isso que eu. Tem alguns pontos de gatilho, por exemplo, joelhos, cotovelos, ombros, Uhum. meio da coluna, se eu não me engano, e quadril. Se eu não me engano, tem até uma imagenzinha, depois eu posso até ver direitinho e mando para vocês. Sim, a Alessandra está perguntando se tem componentes genéticos, se tem informação sobre isso. Não tem informação. É uma doença que, assim, até pouco tempo atrás, o que acontecia com a fibro? Achava que era psicológico. Ainda tem muita gente, inclusive, que acha que é psicológico. Tem médicos que falam que é autoimune, mas não necessariamente é autoimune. Geralmente é quando acontece isso com a questão neurológica mesmo. Os receptores do corpo, eles começam a ficar malucos, mas não é uma coisa genética especificamente, não tem estudo, pelo menos até onde eu sei. Uhum. Onde eu tava? A gente estava falando sobre a fibromialgia, aí estava falando do seu. Você foi diagnosticada pela sua prima, que é médica, em algumas Isso. sessões. Não, ela fez a primeira avaliação, já começou, inclusive, com a medicação, e eu fui passar num reumatologista,
Fiz todos os exames possíveis e imaginários, exame de imunidade para descartar, porque quando você. Assim, a fibromialgia, para você fazer o diagnóstico dela, o diagnóstico ele é basicamente clínico. Então, eles descartam tudo, né? Descarta Tem que fazer a desde. exclusão, né? Por exemplo, tem uma doença da chikungunya, né? Que provoca dores crônicas também. Aí imagino que tem que descartar tudo isso. Eles descartam tudo, descarta lúpus, eles fazem exame de DNA mesmo, inclusive, RNA, parte das células, que eu não sei o nome, não lembro o nome agora, mas para ver se como que tá a parte de membrana celular, enfim, tem vários exames para descartar lúpus, esclerose lateral, esclerose múltipla, artrite. Então, assim, são muitos exames. E no fibromialgico, num geral, esses exames todos, eles estão normais. Uhum. Mas o sintoma tá ali. Tanto que, assim, o meu ainda tem uma das coisas que tá alterada, mas é uma alteração que não, ela sozinha não justifica para outro quadro. Sim. Então, por isso que fica como fibromialgia e acompanhamento para ver se não tem nada. Mas é Sim, basicamente um diagnóstico clínico. mas além da fibromialgia, você tem outros quadros de dor crônica também, que você relatou, né? Eu tenho as dores da fibro mesmo, e tenho enxaqueca, e Uhum. tenho disfunção temporomandibular. Só que, assim, isso não é diagnóstico fechado, tá? É só uma aleatoriedade da minha cabeça de. Eu tenho uma questão de frouxidão ligamentar. Então, eu não sei se além da fibromialgia, as minhas dores elas estariam associadas com Ehlers-Danlos ou alguma coisa desse tipo. Porque eu sou aquela pessoa que coloca o joelho para trás, o polegar no punho. Eu tenho uma movimentação articular um pouquinho grande. Então, uma das dores que eu tenho é de ATM, tanto que eu cheguei até a usar aparelho ortodôntico por causa disso, fiz extração de siso, porque eu travei a Uhum. mandíbula há uns anos atrás, alguns muitos anos. E tenho as dores normal, né, que é da fibromialgia mesmo, nos locais da fibromialgia. Eu fiquei um pouquinho curioso. Você pode mostrar pra gente esse lance do polegar aí? Eu não sei se dá pra ver. Peraí. Não, eu tô com o celular, Beto. Peraí. O polegar eu acho que eu não consigo mostrar. Mas, por exemplo, o dedo mindinho eu consigo. Não sei se dá pra ver. A É, 90 graus, o ângulo. do meu lado. Ou então, tipo, o cotovelo. Aqui agora eu tô de frio. Cotovelo eu consigo colocar pra trás, o joelho eu consigo colocar pra trás. E eu tenho a pisada desabada, que já é uma É. característica da frouxidão ligamentar em si. No E aí não Pilates, tem a ver com a então, fibromialgia. no Pilates você deve ter muita flexibilidade nos exercícios, né? Deve. Não, nem tanta, depende. Uhum. Depende. Não é tanto assim, não. É, curioso, né? Porque, tá, são quadros que não têm necessariamente um a ver com o outro, mas tá tudo na mesma pessoa, né? Não, na E, verdade tem, porque aí o que aconteceu? Não sei se eu cheguei a comentar, eu tava pesquisando, né, antes da live. A... Os superdotados têm muitos quadros de dor. E aí, assim, existe uma correlação da área da fibromialgia, das dores, né, no caso, dos nociceptores, e a recepção neuronal do superdotado. Então, assim, existem vários quadros de superdotação que têm esses sintomas associados, uhum. que é até a questão da sensibilidade sensorial. Sim, é alterado mesmo, isso aí.
Inclusive, assim, o autismo é mais pesquisado, né? E os autistas têm alterações também sensoriais, no sentido da dor, né? Então, daí a gente pode pensar que algo parecido acontece na superdotação, né? Eu até vi no grupo mesmo, né, que tem alguns superdotados que têm questão de dor também Uhum. na, na comunidade, não na nossa, na outra. Que tem algumas pessoas que têm esses relatos também de fibromialgia, algumas dores específicas e tudo mais. Sim. Então, é uma coisa controversa, mas é uma coisa que existe. Uhum. Claro, a gente estava falando hoje sobre um artigo, né? Falava mais sobre questões emocionais e problemas de sono em crianças, né? A Sim. gente discutiu muito sobre o artigo e a gente chegou à conclusão que tem alguns vieses, que é um pouco enviesado, mas chega a uma conclusão relevante, né? E a gente entende também que é importante pesquisar a superdotação cientificamente para ter dados validados, para ter mais informações científicas, no caso. Sim, É, assim, as pesquisas elas são sobre a superdotação especificamente, elas são tão poucas que a gente não sabe até onde vai a superdotação e onde é outra coisa, né? sim, até um dos vieses que a gente estava comentando sobre o artigo é que ele descartou as crianças que têm dupla excepcionalidade, Sim. ou qualquer transtorno, ou qualquer diagnóstico, vamos dizer assim, da parte emocional ou de neurodivergências. E isso, imagino que muita gente não entra no critério da pesquisa, mas também com a intenção de ver o que tem a ver realmente com a superdotação e não com outros transtornos. Dá para entender que isso é um critério. Sim, e outra coisa também da pesquisa é que eles viram em criança, né? É, A gente não sabe. assim, a criança ainda não paga boleto, então a parte emocional É, deve ser mais crianças tranquila, que assim. ainda estavam na Austrália, né? País de primeiro mundo. É, Então, assim, como que seria num adulto no Brasil, na África, no Sul, na América Latina, sei lá? sim. Mas cabe realizar as pesquisas, né? É isso que é importante. E no Sim, caso da dor e superdotação, eu acho que qualquer pessoa que quiser se especializar na área e pesquisar tem um campo muito vasto assim de possibilidades. No caso, a dor e a superdotação é algo pouco pesquisado, né? A sim. gente está tratando aqui de relatos e a gente vê relatos de outras pessoas também. É, e assim, até que ponto dizer que a sua dor é um quadro de ansiedade ou uma questão autoimune também não tem um pouco de invalidação, né? No caso. Sim, É, e assim, demora muito. O fato deles. Ainda assim, a autoimune veio depois que eu já tinha o diagnóstico e tudo mais. Mas colocar a minha dor como sendo uma coisa, você tá sobrecarregada, é estafa mental. Inclusive, já conversamos sobre isso na superdotação, né? É estafa mental, é sobrecarga, excesso de trabalho, burnout. E o quanto isso já não dificulta um diagnóstico a uma doença que nem a que eu tenho, que é a fibromialgia. sim, isso aí é um problema. Porque atrasa, né? Querendo ou não, se eu não tivesse perdido tanto tempo, e no fim das contas, meio que eu fui atrás da minha prima, que é médica, para conversar, e se eu não tivesse uma prima médica, e se eu não tivesse, sabe, quem que ia me diagnosticar, quando? Porque é completamente diferente até a minha realidade da de outras pessoas, porque outras pessoas com fibromialgia levam 10 anos para ter o diagnóstico, porque vai no médico, o médico mal olha na cara e é ansiedade, tchau, sabe? É Sim, muito complicado. é importante informar um pouco, vou deixar isso até para você, né? Que a fibromialgia é tida como uma deficiência oculta.
entra no quadro mais ou menos na legislação PCD, mas ainda tem uma questão a ser discutida sobre isso, da lei, né? Mas, por exemplo, pode usar o cordão de girassol, tem alguns direitos em alguns lugares. Aí, Então, bom, pode vou, complementar aí. vou- vou até fazer a propaganda. Gente, conseguimos finalmente fazer o projeto que equipara a fibromialgia a PCD, ser aprovado na Câmara Federal, na legislativa, né? Então, assim, a fibromialgia, teoricamente, é uma deficiência oculta. Só que depende muito do lugar do Brasil. Por exemplo, aqui em São Paulo, onde eu tô, não tem direito a nada, porque algum político aí, que eu não vou dizer quem foi, disse que, ai, não, a lei é inútil, não serve para nada. Em outros lugares do Brasil, o fibromialgico ele tem direito à carteirinha, tem direito a lugar especial no ônibus, vaga especial no estacionamento, fila especial. E agora a gente conseguiu finalmente aprovar a lei federal que vai equiparar. Falta só o Lula sancionar, espero que sancione, né? Pois é, Mas né? Colabora aí. acho que, acho que ele sanciona. Mas aqui em São Paulo foi vetado com tudo, a lei inteira foi vetada, Hum. porque disseram que, não, não é. Sendo que sim, teoricamente é uma doença que se equipara ao PCD. Porque o que acontece? Por exemplo, eu já desmaiei em fila, porque eu fiquei muito tempo de pé. Uma das coisas que eu tenho por causa da fibromialgia é a desautonomia, então assim, minha pressão baixa e eu desmaio. Eu desmaiei, Hum. já em fila. Não uma, não duas vezes, desmaiei. Mas eu não tenho direito à fila preferencial. Sim, pelo que eu entendo, a fibro já seria um critério até para te colocar como 2E, né? Para ter esse entendimento que você tem um prejuízo significativo. Então, eu não sei se chega a ser como 2E, mas É, me é uma equipara. questão de conceito, tá? Mas é. Eu não sei se chega a ser, não sei mesmo. Apesar que sim, 2E eu já sou, né? Mas a Porque, fibra em si. por exemplo, uma deficiência sensorial, um superdotado cego, um superdotado surdo. Eu já conversei, tem uma pessoa surda na comunidade, né? Uhum. É, é considerado 2E, pela deficiência sensorial. E um deficiente físico também é. Então, se for entendido que está ligado à legislação PCD, como estão aí o TEA, né, o autismo e o TDAH, então, no caso, provavelmente isso seria um superdotado com fibromialgia, poderia ser considerado. Até porque, realmente, tem prejuízos bem significativos na sua autonomia, né, na sua independência. Até a questão de dor, até não falei essa parte, esqueci. Que a gente estava falando de dor, acabei pulando. A fibromialgia, ela tem uma questão de fadiga. Então, pessoas com fibromialgia, elas tendem a se sentir mais cansadas e elas têm questão cognitiva. Então, pessoas com fibromialgia podem ter prejuízo em memória, ou que nem já aconteceu comigo uma vez numa crise. Eu não conseguia lembrar o que eu queria falar. Eu comecei a ter anomia. Então, tipo, eu ia falar de algum objeto, eu não conseguia lembrar o nome. Então, tem essa questão na fibromialgia e tem a questão do fibrofog mesmo, que é a tal da tela azul que eu falei que me deu uma vez. Isso também é um prejuízo cognitivo. Tanto que eu não sei até que ponto os testes, né, que a gente estava até conversando uma vez sobre isso, abrangem ou não fibromialgico. Os testes de superdotação mesmo. Porque eu, mesmo tendo superdotação, tendo laudo e tudo mais, eu posso ter prejuízos pela minha doença, que não é a superdotação, é a fibromialgia. Então me colocaria, acho que como um 2E, mas eu não sei até que ponto isso atrapalha ou não no superdotado, ou até que ponto a superdotação é boa ou não para um fibromialgico. É muito complicado, né? Não, pelo que eu entendo do conceito, eu acho que faria até sentido.
Mas no caso, você seria considerada 2E pela ansiedade, né? Os transtornos que você falou que teve diagnóstico antes, no Sim, caso, o transtorno de ansiedade generalizado e TOC, isso sim, já entra no critério, né? já entra no critério do 2E. Já entra. Mas Sim, a fibromialgia acho que também entraria. Não, eu não sei, na verdade, porque ainda estamos esperando a lei. Então, e tem muito poucos estudos, né? Então, ainda estou esperando. Vamos ver o que vão dizer. sim. Queria perguntar sobre quando você foi avaliado esse ano e na avaliação apareceram as questões ligadas à ansiedade como algo relevante. Sim, tá até no laudo. Tanto que conversando com a neuropsico, eu até perguntei o que eu tinha, né? E aí ela falou que tanto a ansiedade quanto a questão da inteligência acima da média. E, e é isso só. Assim, teoricamente, tudo que eu tenho é ansiedade e inteligência acima da média. Sim. É, às vezes a gente busca uma relação causal, né? Tipo, tem muito esse discurso, porque você é muito inteligente, tem dificuldade de encontrar pares, isso gera ansiedade social. Ou, porque as coisas não vão no seu ritmo de aprendizado, isso gera ansiedade. Mas não necessariamente, né? Às vezes as coisas coexistem, é difícil saber se tem uma relação causal, assim. Então, com relação à ansiedade, tem tanta coisa, sabe, Beto? Tipo, tem a questão de não encontrar pares, né? A sensação de não pertencimento, mas até a gente estava comentando hoje cedo. O ambiente. É muito diferente você ser um superdotado aqui no Brasil, ou na Austrália, ou no Japão. É muito cultural, então assim, tem muita coisa que pode estar associada. Então, é meio que uma coisa maluca, né? Meio que uma mistura de tudo. E aí não tem. A gente não sabe onde termina uma coisa, onde começa a outra, né? Sim, mas o seu relato sobre burnout, né? No caso, quando você estava em regime de 40 horas, CLT, é algo que a gente já ouviu algumas pessoas relatarem. Sim. E é uma questão até complicada, porque a galera às vezes tem um potencial de passar num concurso, e quando é aprovado é um regime desses, e a pessoa entra em burnout, ou em depressão, e é meio complicado de lidar. E você relatou, eu não sei se isso veio antes da avaliação ou depois, mas você relata que você agora trabalha mais em home care, né? Isso. Você Agora eu trabalho 5 horas por dia show. também. E você faz atendimentos domiciliares, né? Isso. Isso veio a partir da avaliação ou veio a partir da sua percepção que você funciona melhor tendo mais deslocamentos, no caso, e não ficando muito tempo no mesmo lugar? Como foi isso? Então, na verdade, assim, quando eu tive o burnout, eu trabalhava 30 horas CLT e fazia uma faculdade. Então, eu ficava fora de casa, acho que eu saía de casa às 6:30 da manhã e voltava às 8 da noite, 9 da noite. Pesado? Era um esquema de quase 12 horas, não era 8. Mas, assim, hoje vendo, foi meio que uma adaptação que eu fui fazendo, que eu não sei explicar como que chegou nisso, mas eu fui adaptando, assim. Então, eu fiz uma carga horária com uma agenda de pacientes que ficam na mesma localidade. Tenho, graças a Deus, a sorte de ter uma possibilidade dessas, né? Porque não é todo mundo que tem. De adaptar tudo. E fui adaptando, não foi conforme a superdotação, foi conforme a fibro. Porque na época eu tive o diagnóstico da fibro e não tinha o diagnóstico de superdotação ainda. Então, pela questão da dor, eu fui reduzindo a minha carga horária. Sim.
E aí, assim, hoje, tanto pela dor quanto pela superdotação, eu acredito que, assim, é muito difícil eu conseguir trabalhar 12 horas sem entrar num burnout logo menos, sabe? Mas foi pela fibromialgia. Sim, eu entendo até uma identificação, porque eu também busquei a estratégia de adaptação de carga de trabalho. Eu passei muito pouco tempo da minha vida trabalhando no regime de 8 horas por dia, assim, muito pouco tempo mesmo, alguns meses. E eu lembro que anteriormente eu cheguei a trabalhar só domiciliar e eu ficava muito bem com isso. Eu ia para casa das pessoas, de uma pessoa, de outra, procurava organizar por localidade. Aí fim de semana eu fazia show e eu ficava bem trabalhando assim. E acaba que agora eu não estou fazendo exatamente isso, mas eu trabalho num lugar que eu tenho autonomia, eu faço uma carga horária reduzida, eu trabalho meio expediente e só, e isso é respeitado, assim. Até parei de fazer os trabalhos domiciliares, né? Sim. Mas no caso, antes de ter a identificação também, eu já entendi que eu não me adaptava a esse regime CLT exatamente, ou de 8 horas por dia no mesmo lugar. Eu via que isso me estressava muito. Comecei a ter sintomas de gastrite, no meu caso, né? Sim. E É, assim, trabalhar em equipe também, trabalhar com pessoas, com colegas de trabalho, principalmente, pra mim pegava muito. sim. Onde eu trabalho até é uma coisa ruim, assim, né? Mas lá a equipe troca muito pouco, então isso é péssimo. Mas por outro lado, meio que eu não preciso lidar muito com interação com colegas no dia a dia e tal. A não ser que eu queira, mas em geral até não é tão problemático isso, no meu caso. Até gosto, assim, mas vamos dizer, até a página 2. Sim. Assim, eu até gosto de trocar. Pra ser sincera, assim, na parte do home care, às vezes eu sinto saudade de, tipo, ai, ter uma pessoa com quem eu posso contar pra tomar um café da tarde, sabe? Uhum. Mas pegava muito, porque às vezes, eu não sei também se é questão, eu não sei exatamente o que é, né? Mas pegava muito a questão de assédio moral mesmo, que foi o que aconteceu comigo. Uma colega que não gostava, que ficava competindo, sabe? Que ficava questionando. Uma, na verdade, no meu caso foi mais de uma, mas enfim. Questionando, querendo mostrar que sabia mais que eu, ou rebaixar. Enfim, eu acho que isso pega muito mais até do que a hora, né? Carga horária mesmo. Sim, eu já tive um problema parecido, mas foi um pouco engraçado, porque foi um profissional de outra área. Mas, enfim, é questão de ambiente também. Se o ambiente favorece, esse tipo de conduta acaba acontecendo. E agora eu estou num lugar que o ambiente meio que é um ambiente bom. Então, é meio difícil. E, assim, se a pessoa quiser competir também comigo, tem que ter um pouquinho de coragem, né? Para achar que sabe mais. Então, vamos lá, mostra que sabe mais mesmo. Não, a questão Geralmente as pessoas não têm essa não coragem é nem toda. questão de saber mais, sabe? Mas é aquela coisa. Tipo, porque não era questão teórica às vezes, sabe? Era questão. Whatever, sabe? Umas coisas meio pessoal mesmo. Tipo, Sim, ai, não gosto de você, então vou falar mal de você pra coleguinha. Mas não era falar sei. mal do profissional, era falar mal, sei lá, tipo, porque o cabelo dela é liso, sei lá, umas coisas aleatórias. Aham. Ai, porque ela tem contato com tal pessoa. Era nesse nível. Ah, entendi. Nível mais pessoal. Um ambiente meio tóxico, né? Era tóxico mesmo, era assédio moral mesmo, assim, sabe? Sim. E não sei até que ponto foi do ambiente, ó, a carga horária ajudou muito, mas até, sim, tem questão de interação, não vou dizer que não, mas acho que foi mais a questão, foi tudo junto, sabe?
Sim, e agora, depois de identificada, né, você vê mais sentido na maneira que você trabalha, na maneira que você adaptou, tanto para a questão da ansiedade quanto para a questão da dor? Você acha que esse ano você está tendo mais qualidade de vida? Sim, com certeza, porque além de eu ter a questão da dor em si, eu preciso, né, por ter a fibromialgia, eu preciso de ter acompanhamentos. Então, eu faço pilates, eu faço terapia, eu passo com médico, eu faço academia. Então, eu organizei porque chega um horário do meu dia que eu já travei por causa da dor. Então, assim, eu entro, que nem eu falei, né, a fibromialgia, um dos sintomas é a fadiga. Então, eu entro em fadiga muito cedo. Chega determinado horário do dia que eu não consigo fazer mais nada. Uhum. E tem também a rigidez matinal. Então, eu acordo cedo, eu acordo com dor. Então, eu tenho um tempo para me alongar, para conseguir soltar a musculatura e tudo mais. E então, assim, além da questão da dor em si, tem a questão dos acompanhamentos, né? Então, eu não posso ficar sem. Então, do jeito que tá hoje, foi a forma que eu achei para conseguir manter os meus acompanhamentos e ter uma qualidade um pouco melhor de vida, sabe? Ou então, por exemplo, como eu sou autônoma, eu consigo reagendar os atendimentos se eu acordar numa crise de dor. Pô, isso é Então, ótimo. isso é ótimo, porque, sei lá, tipo, se fosse num CLT, eu daria um atestado. A empresa não gosta que a gente dê atestado, sabe? Então, poder remarcar, poder explicar para os meus pacientes, falar, olha, estou com crise de fibromialgia. Não consegui hoje, mas consigo ir amanhã, sei lá. Uhum. É uma coisa muito boa, mas eu entendo que sou eu que tenho essas possibilidades, não é todo mundo. Com certeza. Não, sim, o que eu queria dizer que a identificação te dá possibilidades não só de fazer adaptações, mas de entender que para você é diferente no caso e que Sim, validar isso. É isso que eu queria dizer. Depois de tanta invalidação, você entende que você realmente tem algumas questões que são diferentes e que você precisa levar isso a sério e que se você ignorar, isso meio que não vai funcionar. É algo que eu entendo para mim também, que tipo, eu vou fazer as coisas de uma forma diferente, ok, quanto a isso, é o que eu dou conta, né? Eu vejo uma galera pelo contrário, forçando a barra, não, já que eu sou superdotado, eu vou ser mais produtivo, eu vou me comprometer com mais coisas, e às vezes, vamos dizer que isso não dá muito certo. Às vezes isso gera um estresse, gera alguns problemas, né? sim, e acho que assim, é uma coisa muito complicada, sabe, Beto? Porque, tipo, querendo ou não, existe meio que um padrão, né? Padrão, entre muitas aspas, de como as pessoas elas têm que ser. Então, assim, Uhum. ai, você trabalha 6 horas por dia? Nossa, vão olhar para sua cara e falar, ai, meu pai faz isso comigo. Ai, você quase não trabalha. Você só trabalha 6 horas, não trabalha 8. Você reclama demais, reclama de barriga cheia, porque você não trabalha tantas horas assim. Só que às vezes, na questão da superdotação mesmo, 6 horas para um superdotado pode ser 12. E a gente mesmo se cobra muito, né? Sim, A pela gente perfeição, mesmo, pela cobrança, a pelo gente mesmo, perfeccionismo. pô, mas eu não posso ter esse tempo livre que eu tô, as outras pessoas não têm, né? Rola um pouco disso. Sim, e quando alguém aponta o dedo e as pessoas apontam, você se sente tipo, nossa, eu realmente estou reclamando demais, eu estou sendo ingrato, porque eu trabalho só 6 horas, o fulaninho trabalha 12. Então eu não posso falar que eu tô cansado, porque eu trabalho 6 horas, o cara trabalha 12, eu tô cansado. É uma coisa muito o senso de talvez de justiça, de empatia junto.
Sim, por isso que eu digo que é importante ter essa consciência, tanto ter essa consciência de como é o próprio funcionamento, como também é, ter esse autoconhecimento, esse entendimento que você tem um limite às vezes e que esse limite precisa ser respeitado, né? Sim. No meu trabalho hoje em dia tem uma compreensão boa disso, né? Eu lembro até que uma chefe minha me zoava, assim, muito de boa, assim, falava, pô, Alberto, tem gente querendo ganhar dinheiro, se você não quer ganhar dinheiro, o problema é seu, trabalho tem. Aí, depois da identificação, que eu falo, pô, eu entendi, por isso eu não dou conta, eu sou diferente, e super ok também. Sim. E assim, É, com a identificação, Beto, uma das coisas, e isso eu vou bater na tecla, né? Uma das coisas que me fez e que me faz entender que, tipo, tá tudo bem não dar conta, não sou fora, quer dizer, sou mais ou menos, né, um extraterrestrezinho. Não sou um extraterrestre por não dar conta. É a questão da terapia mesmo, né? De ter o acompanhamento, de poder falar sobre como eu me sinto quando me dizem, porque ainda assim apontam, né? Que eu não dou conta, mesmo sendo jovem. Ah, mas tão jovem, como que você está reclamando de cansaço, de dor? Imagina quando tiver 80 anos. Então, eu acho que assim, é ter o acompanhamento, não tem como. pô, invalidação, né? Não, eu entendo bem. Eu lembro que também meu pai, quando era vivo, ele às vezes tinha uma coisa de na sua idade eu fazia isso, e você está cheio de problema aí. E meio que eu nem ligava, assim, falava, pô, não, quem me entende sou eu e tal. Sim. É, e também gerações diferentes, né? Nós somos uma geração que recebe muito mais estímulo, né? Então, até que ponto processar isso também é mais trabalhoso e tal. O mundo Sim. mudou, vamos Só. dizer. Eu queria falar de um assunto assim, não tem nada a ver com o tema da live, com as coisas que a gente está falando, mas é uma coisa que eu tenho muito curiosidade, assim, Tá. Você já tem que está 10 acabando o minutos. nosso tempo. Você relatou uma vez que você tem sinestesia, né? E outros superdotados também têm. Ixi, acho que isso é ter meu outra live, hein, Beto? Mas pode falar. Fala um pouquinho sobre isso, como você vivencia isso, como é para você, assim. Bom, eu fui descobrir, na verdade, vendo um vídeo de uma menina no Instagram, tipo, falando, ai, não sei o que, o cheiro de não sei o que lá, tem gosto de não sei o que lá. E aí eu pensei, ué, mas não é assim com todo mundo? E às vezes eu falo, tipo, uma palavra tal que tem uma cor, o nome de fulano que tem uma cor tal, o som que tem uma cor, ou o cheiro que tem um gosto. Nossa, é muita coisa. Acho que é pra outra live. Mas assim, eu não imaginei que tipo fosse uma coisa tão bizarra. Pra mim, todo mundo tinha igual, sabe? Você achou que todo mundo ouvia música e via cores? Isso daí é o Diego. O meu é do cheiro com gosto. Ah, o seu é do cheiro com gosto. Mas você tem lance de cor também, né? Com palavras, com letras. Palavras com cores. E sentimentos com cores também. Então, eu achei que todo mundo tivesse isso. Não sei. Eu não tenho, não. Isso não é normal, não, desculpa. Então, tem alguns cheiros que eles têm um gosto tão ruim que eu fico com náusea, por exemplo. A mortadela, pra mim, tem um gosto horrível. Eu não como mortadela, mas de sentir o cheiro, o gosto é horrível. E aí me dá náusea, sabe? É uma coisa meio Cara, esquisita. Eu não consigo comer vários alimentos, tipo, eu não consigo comer alguns frios, principalmente, tipo mortadela, presunto, não como. você tem Não é meu favorito. seletividade alimentar, né? Não chega a ser uma. Não sei se chega a ser uma seletividade, mas tem muitas coisas que eu não como e eu não consigo. Essas coisas que eu não como, eu não consigo sentir o cheiro. Hum, Que nem eu posso sentir um cheiro de mortadela a quilômetros de distância, me nauseia. sim. Me nauseia, assim, porque tem um gosto de gordura sem comer. O cheiro tem gosto de gordura e aí me nauseia, sabe? Hum. E aí eu
não consigo nem ver, nem chegar perto, assim, não posso nem nada. Assim, é muita coisa para a gente conversar, né? Mais uma vez a sensação de que o tempo foi curto, né? A gente já está encerrando. Muito obrigado aí, Gil, por compartilhar com a gente todas as suas Mas, vivências. imagina, É, espero ter ajudado. vou dar umas informações finais aqui. Você pode acessar. Bom, primeiro curtam, sigam a gente, né? Vejam nossos conteúdos. A gente tem um link na bio que traz tanto uma planilha com profissionais que atuam na área, quanto o nosso grupo de WhatsApp, que está tendo muita interação, está bem interessante. E temos uma página no YouTube com trechos dessas lives, como essa aqui. Daqui a pouco vai ter Sim, também os cortes daqui. se inscrevam no YouTube, no nosso canal do Whats, certo? E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau. Até logo Tchau. aí. Tchau, tchau.